Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. No 1814, nos jardins perfumados e salões sussurrantes da aristocracia inglesa. O peso dos silêncios. A chuva de março tamboritava nas vidraças de Pemberton Hall como dedos impacientes, e Sofia observava as gotas deslizarem pelo vidro com a mesma resignação que sentia escorrer por sua alma. O aroma de rosas murchas no vaso de cristal misturava-se ao cheiro de couro velho dos livros que forravam as paredes da biblioteca, um perfume agridoce que sempre a consolava nos momentos de tormenta interior. Seus dedos acariciavam distraidamente as páginas amareladas de Byron, mas as palavras dançavam sem sentido diante de seus olhos castanhos. 3 anos. 3 longos invernos haviam se passado desde que James Whitmore partira para o continente, levando consigo promessas sussurradas e deixando apenas cartas que se tornaram cada vez mais raras até cessarem completamente. O som de passos pesados no corredor de mármore anunciou a chegada de seu pai. Lord Pemberton surgiu na soleira, suas feições endurecidas pelo tempo e pelas preocupações financeiras que o consumiam. O tecido de sua casaca, outrora fino, mostrava sinais de uso, assim como tudo mais naquela casa que um dia fora próspera. Sofia, sua voz carregava o peso de decisões já tomadas. Precisamos conversar. Ela fechou o livro devagar, saboreando os últimos momentos de uma liberdade que pressentia estar chegando ao fim. O silêncio esticou-se entre eles como um fio prestes a romper-se. O conde Frederick Ashworth solicitou sua mão em casamento. As palavras caíram no ar parado da biblioteca como pedras em um lago tranquilo. Aceitei em seu nome. Sofia sentiu o mundo inclinar-se levemente, como se a terra tivesse perdido seu eixo. Frederick Ashworth, o viúvo melancólico de Ravenshollow Park, conhecido por sua reclusão e pela dor que carregava como uma segunda pele desde a morte da esposa. E Isabela, sussurrou, pensando na irmã de 19 anos cujos olhos brilhavam com sonhos de amor verdadeiro. Isabela casará bem quando chegar sua vez. Lord Pemberton aproximou-se da janela, suas costas curvadas pelo peso de segredos que Sofia ainda desconhecia. Os credores não são homens pacientes, minha filha, e nem todos aceitam apenas promessas. Havia algo na voz dele, um tremor que falava de medo real, de ameaças que transcendiam a mera perda de propriedades. Sofia levantou-se, o vestido de musselina azul sussurrando contra suas pernas como folhas secas. Quando? A pergunta escapou-lhe em um fio de voz. A cerimônia será em 2 meses. O conde é pragmático. Precisa de uma herdeira. Nós precisamos de sua aliança. Lord Pemberton voltou-se para ela, e Sofia viu pela primeira vez as rugas profundas que marcavam seu rosto. Perdoe-me, criança. Em outros tempos, mas não era preciso terminar a frase. Em outros tempos, ela teria tido escolhas. Em outros tempos, o amor poderia ter sido uma possibilidade. Sofia assentiu lentamente, sentindo algo dentro de si endurecer como metal resfriado. Se o destino exigia que ela fosse uma peça em um jogo maior, seria ao menos uma peça que se moveria com dignidade,
Então que assim seja, papai. O eco de suas palavras permaneceu suspenso no ar, enquanto a chuva continuava sua dança melancólica contra as janelas, e um futuro incerto se desdobrava diante dela como um mapa de territórios inexplorados. Mas nem Sofia nem seu pai suspeitavam que, a 15 milhas dali, o próprio Conde Ashworth tomava uma decisão que mudaria completamente o curso dos acontecimentos. O luto vestido de sombras. As paredes de Ravenshollow Park pareciam suspirar com memórias que Frederick Ashworth carregava como espinhos cravados no peito. 5 anos. 5 invernos rigorosos haviam passado desde que Charlotte e o pequeno Edmund partiram numa carruagem que jamais retornaria intacta, deixando-o sozinho naqueles corredores que ecoavam com fantasmas de risos infantis e sussurros amorosos. O vento de março uivava através das árvores despidas do parque, e Frederick observava pela janela de seu escritório os jardins que Charlotte tanto amara, agora selvagens, tomados por ervas daninhas que cresciam entre as roseiras abandonadas, um reflexo perfeito de seu próprio estado interior. Thompson, o mordomo leal que o servira por mais de 2 décadas, depositou uma xícara de chá fumegante sobre a escrivaninha de carvalho. Seus cabelos grisalhos e os sulcos em sua testa contavam a história de um homem que compartilhara o peso das tristezas de seu senhor. Milord, as contas da propriedade. Thompson hesitou, conhecendo bem o humor sombrio que se apoderara de Frederick desde o retorno de Londres. Deixe-as sobre a mesa, Thompson. Frederick não se voltou da janela. Sabia muito bem o conteúdo daqueles papéis. Números vermelhos que se multiplicavam como uma praga, dívidas contraídas nos anos de luto quando administrar Ravenshollow parecera menos importante que simplesmente sobreviver a cada dia. E quanto à proposta de casamento, milord? Frederick fechou os olhos. Lady Sophia Pemberton, uma aliança conveniente que traria o dote necessário para salvar Ravenshollow e, com sorte, uma herdeira para perpetuar o nome Ashworth. Uma transação civilizada entre 2 famílias necessitadas, onde sentimentos eram luxos que nenhum dos lados podia se permitir. Foi aceita. A cerimônia será em maio. Sua voz soou oca mesmo aos próprios ouvidos. Thompson permaneceu em silêncio por um longo momento. Conhecia Frederick desde menino. Observara-o transformar-se de jovem esperançoso em homem assombrado por perdas. Permita-me uma sugestão, milord. A voz do mordomo carregava uma suavidade paternal. Talvez fosse prudente conhecer a jovem senhora antes da cerimônia. Os rumores sobre seu caráter são contraditórios. Frederick voltou-se, uma sobrancelha erguida em questionamento silencioso. Alguns dizem que é de beleza singular e inteligência notável. Outros sussurram que busca apenas vantagem financeira, que o coração dela já pertence a outro. Thompson escolheu as palavras cuidadosamente. Seria prudente verificar a natureza de sua futura esposa. Uma ideia começou a formar-se na mente de Frederick, estranha, quase juvenil em sua simplicidade, mas atraente em sua possibilidade de descoberta genuína. Durante 5 anos, vivera como um fantasma em sua própria casa. Talvez fosse hora de lembrar como era ser meramente humano. Thompson, que sabe sobre jardinagem? O mordomo piscou, surpreso pela mudança súbita de assunto. O suficiente, milord. Por que, pergunta? Os jardins de Pemberton Hall são famosos por sua beleza. Presumo que precisem de cuidados constantes. Frederick afastou-se da janela, uma fagulha de algo parecido com interesse brilhando em seus olhos pela primeira vez em anos. Um jardineiro temporário contratado para preparar os terrenos para um casamento de primavera. O entendimento gradual iluminou o rosto de Thompson. Seria uma observação discreta da personalidade da jovem senhora. Exatamente. Frederick sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Curiosidade. Não amor, certamente, mas a possibilidade de compreender a mulher que dividiria seu nome e sua vida. Providencie as referências necessárias. Thomas. Sim, este será meu nome. Quando Thompson se retirou para fazer os arranjos, Frederick permaneceu sozinho com seus pensamentos e o som do vento nas janelas. Charlotte sempre dizia que os jardins revelavam a alma de uma casa. Talvez fosse tempo de descobrir que tipo de alma habitava Pemberton Hall. E enquanto o futuro conde planejava sua mascarada, a 15 milhas de distância,
Sofia escrevia em seu diário palavras que jamais imaginava que ele leria. Entre espinhos e verdades, a primavera chegara cedo a Pemberton Hall, tingindo os jardins com tons de verde tenro que contrastavam com a melancolia que pairava sobre a casa. Sofia caminhava pelos canteiros matinais, o orvalho molhando a barra de seu vestido cor de lavanda, enquanto observava as primeiras rosas desabrochando nos caramanchões. Foi então que o viu pela primeira vez. Um homem de estatura mediana, cabelos escuros ligeiramente desalinhados pelo vento, ajoelhado junto aos canteiros de tulipas. Suas mãos, notavelmente cuidadas para um trabalhador, moviam-se com precisão entre os brotos delicados. Algo em sua postura, na maneira como segurava as ferramentas, despertou sua curiosidade. Você deve ser o novo jardineiro. Sua voz ecoou suave no ar matinal, fazendo-o erguer o olhar. Os olhos que encontraram os seus eram de um azul profundo, inteligentes demais para um simples trabalhador braçal. Por um momento algo passou entre eles. Um reconhecimento instintivo que nenhum dos dois soube nomear. Thomas, milady. Ele se levantou removendo o chapéu numa reverência respeitosa, mas seus olhos não se desviaram dos dela. Fui contratado para preparar os jardins para as celebrações vindouras. Sofia sentiu uma pontada aguda no peito. Seu casamento. Até os jardins sendo preparados para uma união que ela não escolhera. Entende de rosas? Perguntou, dirigindo-se ao caramanchão onde as flores de sua mãe ainda floresciam após tantos anos. Thomas a seguiu, observando discretamente a maneira como ela movia-se entre as plantas, com familiaridade carinhosa. Um pouco. Estas são damasco antigas, não são? Sua fragrância é notável. Sofia voltou-se, surpresa. Poucos reconheciam a variedade rara que sua mãe cultivara com tanto cuidado. Conhece botânica? Leio quando posso. Havia algo cauteloso em sua resposta, como se pisasse em terreno perigoso. E a senhora? Perdoe a ousadia, mas parece conhecer cada planta deste jardim. Minha mãe me ensinou antes de... Sofia interrompeu-se. Não costumava partilhar memórias íntimas com estranhos, mas algo na presença daquele homem a tranquilizava. Ela dizia que jardins são livros escritos em pétalas e folhas. Thomas sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Uma mulher sábia. Acredita que jardins refletem a alma de quem os cultiva? A pergunta era mais profunda do que deveria vir de um simples jardineiro, mas Sofia encontrou-se respondendo com honestidade. Creio que sim. Este jardim tem... saudade. Ela tocou uma rosa que se abria timidamente. Sente falta de quem o amava. Nos dias que seguiram, uma rotina silenciosa estabeleceu-se entre eles. Sofia encontrava desculpas para visitar os jardins nos horários em que Thomas trabalhava. Conversavam sobre flores e livros, sobre o simbolismo das cores e o significado das estações. Ele citava Shakespeare com naturalidade, discutia botânica com conhecimento profundo e, aos poucos, Sofia percebeu que suas mãos, embora calejadas pelo trabalho, eram finas demais, educadas demais para alguém nascido para o trabalho braçal. Quem é você realmente? Perguntou numa tarde dourada, quando o encontrou lendo um exemplar de Milton sob uma árvore frondosa. Thomas fechou o livro lentamente, e Sofia viu algo semelhante ao pânico cruzar seu rosto. Sou Thomas, o jardineiro, milady. Thomas, o jardineiro, que cita Paraíso Perdido de memória e reconhece rosas damasco à primeira vista. Sofia aproximou-se, seus olhos estudando o rosto dele com atenção crescente. Thomas, que fala como um cavalheiro e se move como quem está acostumado a ser obedecido. O silêncio entre eles esticou-se como uma corda prestes a romper-se. Thomas levantou-se, guardando o livro numa pasta de couro. Detalhe que não passou despercebido aos olhos observadores de Sofia. Há certas verdades, milady, que é melhor permanecerem nos jardins. Sua voz carregava uma melancolia que ecoava a dela própria. Alguns segredos são como sementes, florescem apenas quando plantados na terra certa. Sofia sentiu o coração acelerar. Havia algo naquele homem, uma tristeza familiar, uma inteligência que se escondia por trás do disfarce simples. E pela primeira vez em meses, desde que soubera de seu destino, sentiu-se verdadeiramente viva. Mas enquanto o mistério de Thomas florescia como as rosas que ele cuidava, cartas de Londres chegavam a Ravens Hollow Park, com notícias que mudariam tudo.
O desabrochar de ilusões. O mês de maio chegou carregado de perfume de jasmim e promessas não cumpridas. A capela de Ravens Hollow Park, decorada com as mesmas rosas que Sophia e Thomas haviam cultivado juntos, testemunhou uma cerimônia de beleza melancólica, onde duas almas se uniram em matrimônio sem que uma conhecesse verdadeiramente a outra. Frederick observava sua nova esposa durante a recepção, notando como ela sorria educadamente para os convidados, enquanto seus olhos pareciam buscar algo ou alguém entre os presentes. O vestido de seda marfim realçava sua beleza serena, mas havia uma tristeza em sua postura que ele reconhecia intimamente, pois era semelhante à sua própria. A condessa é encantadora. Lady Pembroke sussurrou-lhe ao ouvido durante a valsa nupcial. Embora pareça distraída, Frederick seguiu o olhar de Sophia, que percorria discretamente os criados presentes. Procurava Thomas. Ele percebeu com uma pontada inesperada de algo parecido com ciúme. Durante as semanas anteriores ao casamento, ouvira relatórios de Thompson sobre as longas conversas da jovem com o jardineiro temporário. Conversas que, segundo o mordomo, revelavam uma mente brilhante e um coração sensível. A lua cheia banhava os jardins de Ravens Hollow quando os últimos convidados se retiraram. Sophia caminhava sozinha pelos canteiros perfumados, o véu de noiva tremulando como asas de borboleta na brisa noturna. Seus passos a levaram instintivamente até o local onde costumava encontrar Thomas. Uma pergunta dolorosa martelando em sua mente. Foi então que o viu, parado junto à fonte central, ainda vestido com as roupas simples de jardineiro, mas algo havia mudado em sua postura. Ele se voltou ao ouvi-la aproximar-se, e sob a luz prateada da lua, Sophia reconheceu finalmente os olhos azuis que a observaram durante toda a cerimônia. Conde Frederick Ashworth. Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Sophia. Ele não tentou negar, não ofereceu explicações imediatas. Apenas permaneceu ali, permitindo que a verdade se instalasse entre eles como uma terceira presença. Você, todo este tempo. Ela recuou um passo, a traição queimando em sua garganta como fel. As conversas, os livros, as confidências, tudo foi uma farsa. No início, sim. Frederick aproximou-se devagar, como quem se acerca de um animal ferido. Queria conhecer a mulher com quem me casaria, mas depois... Depois? Sophia ergueu o queixo, a dignidade sendo sua única armadura naquele momento de desnudamento emocional. Depois, Thomas tornou-se mais real que Frederick. Nos jardins, com você, eu era eu mesmo. Sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela jamais ouvira durante suas conversas como jardineiro. Pela primeira vez em 5 anos, voltei a sentir-me vivo. Sophia fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes deslizarem por suas faces. A dor não era apenas pela mentira, mas pela perda. Thomas, o homem gentil que escutara seus medos e partilhara suas esperanças, era uma ilusão. Em seu lugar estava Frederick, seu marido por contrato, um estranho que conhecia seus segredos mais íntimos enquanto ela nada sabia dos dele. Você leu minha alma como um livro aberto, enquanto eu... Ela abriu os olhos encontrando os dele. Enquanto eu me apaixonava por um fantasma. As palavras ficaram suspensas no ar perfumado pelos jasmins, carregadas de uma verdade que ambos agora reconheciam. Sophia amara Thomas. Frederick amara a mulher que conhecera nos jardins. Mas entre o conde e a condessa havia apenas o vazio de um acordo comercial. Sophia, Frederick estendeu a mão, mas ela se afastou. Não! Sua voz ganhou firmeza. Thomas morreu hoje. Morreu quando você vestiu suas roupas de gala e se tornou meu marido. Ela ajeitou o véu, restaurando a compostura que a educação aristocrática lhe ensinara. A partir de agora, somos apenas o que sempre fomos destinados a ser, 2 estranhos unidos por conveniência. Sophia dirigiu-se à casa com passos medidos, deixando Frederick sozinho entre as rosas que eles haviam cultivado juntos. O aroma doce das flores misturava-se agora com o gosto amargo da oportunidade perdida. Mas nos corredores silenciosos de Ravens Hollow Park, outros segredos aguardavam para serem descobertos. A dança das máscaras. Os meses que seguiram ao casamento deslizaram como páginas de um livro lido em silêncio. Sophia estabeleceu-se em Ravens Hollow Park, com a elegância fria de um cristal bem lapidado,
cumprindo seus deveres de condessa com perfeição impecável e distanciamento estudado. Frederick observava-a nos salões, presidindo os chás da tarde e recebendo visitas com graça natural, mas entre eles crescia um abismo que parecia alargar-se a cada dia. As cartas de Isabela chegavam como raios de sol em dias nublados, carregadas de uma urgência que fazia o coração de Sofia acelerar. A irmã mais nova escrevia sobre William Hartwell, um comerciante próspero cujo único defeito aos olhos da sociedade era não possuir título nobiliárquico. O amor que transbordava das linhas escritas em tinta azul contrastava dolorosamente com a aridez emocional que dominava a vida conjugal de Sofia. Meu querido pai opõe-se violentamente ao noivado, escrevia Isabela em outubro. Diz que já perdeu uma filha para um casamento de conveniência e não permitirá que eu siga o mesmo caminho, mas em sentido oposto. Como pode ser que amar seja considerado um erro maior que casar-se sem ele? Sofia dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a na pequena escrivaninha de sua sala de estar particular. Pelo vidro da janela, observava Frederick caminhando pelos jardins que Thomas um dia cultivara. Ele mantinha aqueles canteiros com esmero obsessivo, como se preservar as flores pudesse de alguma forma ressuscitar o homem que fora entre elas. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Thompson surgiu na soleira, carregando uma bandeja de prata com chá fumegante e uma seleção de livros recém-chegados de Londres. Sua senhoria encomendou estes volumes, milady. O mordomo depositou os livros sobre a mesa, e Sofia notou que eram todas primeiras edições de autores que discutira longamente com Thomas durante suas caminhadas matinais. Eu não os encomendei, Thompson. Foi Milord quem os escolheu, milady. Disse que talvez fossem do seu agrado. Thompson hesitou por um momento. Se me permite a observação, sua senhoria tem parecido melancólica. Sofia tocou a lombada dourada de um volume de Keats, sentindo uma mistura de ternura e irritação. Frederick continuava a cortejá-la através de gestos silenciosos, livros que ela amava, flores frescas em seu quarto todas as manhãs, pequenos agrados que demonstravam atenção aos detalhes que Thomas havia aprendido sobre seus gostos. Diga ao conde que agradeço a gentileza. Sua voz manteve-se cuidadosamente neutra. E Thompson, há notícias sobre as dificuldades financeiras de meu pai? O mordomo baixou os olhos. Milord tem sido discreto em suas negociações, milady. Mas acredito que a situação de Lord Pemberton melhorou consideravelmente. Sofia assentiu. Mais uma dívida silenciosa que se acumulava entre ela e Frederick. Ele cumprira sua parte do acordo matrimonial com generosidade que ultrapassava o necessário, salvando não apenas as propriedades de seu pai, mas também protegendo a família de consequências mais graves. Naquela noite, durante o jantar formal que partilhavam em silêncio comunicativo, Sofia observou Frederick por cima das velas que cintilavam entre eles. Ele havia emagrecido nas últimas semanas e havia uma tensão em seus ombros que falava de noites mal dormidas. As colheitas foram satisfatórias este ano? Perguntou, quebrando o silêncio habitual. Frederick ergueu os olhos, surpreso pela iniciativa da conversa. Sim, Thompson informa que os rendimentos superaram as expectativas. E os jardins? Suportaram bem o outono? As rosas estão preparadas para o inverno. Sua voz carregava uma melancolia que ela reconheceu. Algumas variedades são mais resistentes ao frio que outras. Sofia compreendeu a metáfora. Eles falavam de si mesmos, de sua capacidade de sobreviver ao inverno emocional que se instalara entre eles. Mas havia algo na maneira como ele segurava a taça de vinho, uma vulnerabilidade mal disfarçada, que despertou nela um eco da antiga compaixão. Frederick. Sua voz saiu mais suave do que pretendera. Ele a olhou, e por um momento, Sofia vislumbrou Thomas nos olhos azuis que a estudavam com esperança cautelosa. Obrigada, pelos livros, e por tudo o que fez por minha família. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol depois da tempestade, breve, mas tão intenso que Sofia sentiu algo se deslocar em seu peito, como gelo começando a rachar. Mas enquanto o gelo do ressentimento mostrava suas primeiras fissuras, uma tempestade real se aproximava dos céus de Sussex. O inverno da alma dezembro chegou a Ravenshollow Park com uma fúria branca que transformou a propriedade numa catedral de cristal.
A nevasca que começara na véspera do Natal ganhou intensidade durante a noite, isolando a casa principal do resto do mundo com muralhas de neve que chegavam às janelas do térreo. Sofia despertou num silêncio estranho, absoluto, que só as grandes nevascas sabem criar. O fogo na lareira de seu quarto havia se reduzido a brasas dormentes, e um frio cortante infiltrava-se pelas frestas das janelas, fazendo-a tremer sob as cobertas de seda. Ao tentar levantar-se, uma tontura súbita a derrubou de volta sobre os travesseiros. Sua testa queimava em febre e a garganta arranhava como lixa a cada respiração. A enfermidade que rondara a região nas semanas anteriores finalmente a alcançara, e com uma violência que a deixou incapaz de sequer chamar por ajuda. Foi Frederick quem a encontrou, horas depois, quando a ausência dela no café da manhã o levou a investigar. Sofia estava semiconsciente, as faces vermelhas de febre contrastando com a palidez mortal de seus lábios. Seus cabelos castanhos espalhavam-se sobre o travesseiro como seda derramada, e ela murmurava palavras desconexas em delírio. Thompson! O grito de Frederick ecoou pelos corredores. Chame o médico imediatamente. Milord, a nevasca! Thompson apareceu na porta, o rosto grave. As estradas estão intransitáveis. Nem mesmo a cavalo seria possível alcançar a vila. Frederick sentiu o mundo inclinar-se perigosamente. Sofia precisava de cuidados médicos, mas eles estavam isolados. Apenas ele, Thompson e alguns criados que haviam conseguido permanecer na casa antes da tempestade. A ironia da situação não lhe passou despercebida. Meses cultivando distância entre eles, e agora a proximidade forçada pelas circunstâncias. Então cuidaremos dela nós mesmos. Frederick aproximou-se da cama, pousando a mão na testa ardente de Sofia. Prepare água fresca, panos limpos e todos os remédios que temos na propriedade. Os dias que seguiram dissolveram-se numa rotina de cuidados constantes. Frederick revezava-se com Thompson à cabeceira de Sofia, aplicando compressas frias quando a febre subia, forçando-a a beber pequenos goles de caldo quando ela conseguia despertar. Era um tipo de intimidade diferente de qualquer coisa que haviam compartilhado, despida de artifícios, crua em sua humanidade. Na terceira noite, quando a febre atingiu seu pico e Sofia delirava sobre jardins floridos e homens que mudavam de nome como trocavam de roupas, Frederick segurou sua mão enquanto ela lutava contra demônios invisíveis. Thomas, ela sussurrou, seus dedos apertando os dele com força surpreendente. Thomas, não me deixe sozinha. Estou aqui. Frederick sentiu uma dor aguda no peito. Não vou deixá-la. Menti para você também. Sofia abriu os olhos, mas não o via realmente. Disse que não me importava, mas sempre soube. Sempre soube que você era diferente dos outros. As palavras delirantes eram como flechas certeiras no coração de Frederick. Mesmo em inconsciência, Sofia revelava verdades que a lucidez mantinha trancadas. Ela o conhecera de alguma forma intuitiva, mesmo quando ele pensava estar perfeitamente disfarçado. Perdoe-me. Frederick sussurrou contra os cabelos dela, palavras que ela não ouviria, mas que precisavam ser ditas. Perdoe-me por começar com mentira, algo que se tornou a coisa mais verdadeira da minha vida. Quando a tempestade finalmente amainhou e o médico da vila conseguiu chegar a Ravens Hollow Park, Sofia estava fora de perigo. A febre quebrara na madrugada do quarto dia, deixando-a fraca, mas consciente. Ela despertou encontrando Frederick adormecido numa poltrona ao lado de sua cama, o rosto marcado pela vigília e pela preocupação. Você cuidou de mim. Não era uma pergunta, mas uma constatação suave. Frederick abriu os olhos e Sofia viu neles uma vulnerabilidade que não existia antes da tempestade. Thompson ajudou. Sua voz estava rouca de cansaço. Mas foi você quem ficou. Sofia tentou sentar-se, aceitando o apoio que ele ofereceu instintivamente. Por quê? Frederick hesitou, estudando o rosto dela com atenção renovada. A doença havia afinado suas feições, tornando seus olhos ainda mais expressivos. Por quê? Ele começou, depois parou, como se as palavras fossem frágeis demais para serem pronunciadas descuidadamente. Porque pela primeira vez em 5 anos, tive medo de perder alguém. O silêncio que seguiu não era mais o vazio gélido dos meses anteriores, mas algo diferente,
carregado de possibilidades não exploradas, de pontes que talvez pudessem ser reconstruídas sobre os destroços do passado. Mas enquanto o gelo entre eles começava a derreter, uma carta chegaria com a primavera, trazendo fantasmas que Frederick pensava ter enterrado para sempre. Ecos do passado. A primavera de 1815 chegou a Ravens Hollow Park, com uma exuberância que contrastava estranhamente com a atmosfera de tensão que se instalara na casa. As cartas de Londres haviam chegado numa manhã dourada de abril, trazendo notícias que fizeram Frederick empalidecer atrás de sua escrivaninha. James Whitmore retornara à Inglaterra. Sophia observava o marido da janela da sala de estar, notando como ele caminhava pelos jardins com passos inquietos, uma carta amarfanhada em suas mãos. Desde a tempestade de dezembro, um entendimento tácito desenvolvera-se entre eles. Não amor, ainda não, mas uma trégua carinhosa que permitia conversas ao jantar e sorrisos ocasionais quando seus caminhos se cruzavam nos corredores. Milady, Thompson apareceu na soleira, sua expressão preocupada. Há um cavalheiro na entrada. Disse chamar-se James Whitmore e ter assuntos pendentes para discutir. Sophia sentiu o sangue drenar de seu rosto. James. Após 3 anos de silêncio, 3 anos de cartas não respondidas e promessas quebradas, ele retornava justamente quando ela começava a encontrar paz em sua nova vida. Diga-lhe que... Ela começou, mas sua voz falhou. O que poderia dizer? Que estava casada, que pertencia agora a outro homem, que o amor que um dia sentira por ele havia murchado como flores de inverno. Diga-lhe que a condessa o receberá no Salão Verde em 5 minutos. Frederick apareceu atrás de Thompson, sua expressão cuidadosamente controlada. E Thompson, permaneça na propriedade, por favor. Sophia olhou para o marido, surpresa pela intervenção. Frederick, você não precisa... Sim, preciso. Seus olhos azuis encontraram os dela, e Sophia viu neles uma determinação que não esperava. Você é minha esposa, Sophia, e eu protejo o que é meu. O Salão Verde de Ravens Hollow nunca parecera tão imponente quanto naquela tarde. Sophia aguardava junto à lareira, suas mãos entrelaçadas para disfarçar o tremor, quando James foi anunciado. Ele entrou com a desenvoltura de sempre, mas Sophia notou imediatamente as mudanças. O corte mais simples das roupas, a palidez que falava de dificuldades financeiras, uma amargura nova em seus olhos outrora tão calorosos. Sophia! James aproximou-se tentando tomar suas mãos, mas ela se afastou. Minha querida Sophia, como você está bela. Lord Whitmore. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Esta visita é... inesperada. Inesperada. James riu, mas havia uma nota desesperada no som. Sophia, você sabe por que estou aqui. As cartas que escrevi... As cartas que você não escreveu por 2 anos. Sophia ergueu o queixo. As promessas que quebrou quando partiu para o continente. Eu explico isso tudo. James aproximou-se novamente, e desta vez Sophia percebeu o cheiro de vinho em sua respiração. Houve complicações, investimentos mal calculados, mas agora que retornou sou uma mulher casada. As palavras saíram claras, definitivas. James parou, como se tivesse levado um golpe físico. Casada? Com quem? Com o conde Frederick Ashworth. Sou agora a condessa de Ravens Hollow. O silêncio que seguiu foi quebrado pela entrada silenciosa de Frederick no salão. Ele não disse nada, apenas posicionou-se próximo à janela, uma presença sólida que Sophia sentiu como um escudo às suas costas. Ashworth. James virou-se para Frederick, seus olhos estreitando-se. O viúvo melancólico. Bem conveniente, não é? Uma herança substancial, propriedades vastas. Cuidado, Whitmore. A voz de Frederick carregava uma frieza cortante. Está falando de minha esposa. Sua esposa. James voltou-se para Sophia, e ela viu algo perigoso brilhar em seus olhos. Diga-me, querida Sophia, este casamento foi por amor ou meramente outro arranjo conveniente? A pergunta atingiu Sophia como uma bofetada. James conhecia seus segredos, suas vulnerabilidades. Sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. Meu casamento, disse ela lentamente, é baseado em respeito mútuo e afeição genuína. Afeição. James riu, um som amargo que ecoou no salão silencioso. Sophia, você me amou. Eu sei disso. Você sabe disso. E este casamento, esta farsa, basta.
Frederick deu um passo à frente, sua postura ameaçadora. O senhor disse o que veio dizer. Agora retire-se. James virou-se para Sofia uma última vez, e ela viu nele não o homem por quem se apaixonara, mas um estranho desesperado, corroído pela amargura e pelo fracasso. Isto não terminou, Sofia. Você sabe que não. Quando James saiu, deixando apenas o eco de suas palavras no ar perfumado do salão, Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Frederick estava ao seu lado num instante, apoiando-a com gentileza firme. Está bem? Sua voz carregava uma preocupação genuína que aqueceu o coração de Sofia. Sim, eu... Ela olhou para ele, para o homem que a defendera sem hesitar, que a protegera mesmo sabendo que ela um dia amara outro. Frederick, preciso lhe contar sobre James. Não precisa. Frederick guiou-a até uma poltrona, ajoelhando-se ao lado dela. O passado é passado, Sofia. O que importa é o presente. Mas enquanto Frederick falava palavras de conforto, ambos sabiam que James Whitmore não desistiria facilmente. O passado havia retornado para cobrar suas dívidas, e a batalha pela alma de Sofia estava apenas começando. Que nas sombras de Londres, James já traçava planos que ameaçariam não apenas o casamento de Sofia, mas toda a reputação que ela construíra como condessa. A tempestade se aproxima. O verão de 1815 trouxe consigo uma série de eventos que testaram não apenas o casamento de Sofia e Frederick, mas também a força de caráter que ambos descobriam possuir. As ameaças de James não eram vazias. Cartas chegavam regularmente a Ravenshollow Park, cada uma mais ousada que a anterior, insinuando revelações que poderiam manchar a reputação de Sofia na sociedade londrina. Numa manhã quente de julho, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Frederick. Ela encontrou-o na biblioteca, cercado por livros de contabilidade e correspondências. Preciso lhe contar a verdade sobre James Whitmore. Frederick ergueu os olhos, vendo na expressão dela uma determinação que não estava presente nas semanas anteriores. Sofia, você não precisa... Preciso, sim. Ela sentou-se na poltrona de frente para ele, as mãos entrelaçadas no colo. James está chantageando nossa família com cartas. Cartas íntimas que escrevi quando éramos noivos. A revelação atingiu Frederick como um golpe físico. Durante semanas, observara a crescente tensão de Sofia, a maneira como ela evitava a correspondência matinal, o modo como suas faces empalideciam quando Thompson anunciava visitas inesperadas. Que tipo de cartas? Sua voz saiu cuidadosamente controlada. Cartas de amor. Sofia forçou-se a continuar, embora cada palavra fosse como vidro em sua garganta. Escritas numa época em que acreditava que nos casaríamos, quando pensava que o amor era suficiente. Frederick levantou-se, caminhando até a janela onde a luz dourada do verão pintava os jardins que eles haviam aprendido a amar juntos. E ele ameaça torná-las públicas? Mais que isso. Sofia juntou-se a ele, precisando da proximidade para encontrar coragem para continuar. Algumas foram adulteradas, palavras acrescentadas, contextos distorcidos para sugerir indiscrições que nunca ocorreram. A fúria que se apoderou de Frederick foi fria, calculada. James Whitmore não estava apenas atacando Sofia, estava atacando a honra de ambos, a família Ashworth, tudo pelo que Frederick trabalhara para reconstruir após anos de luto. Thompson! O grito ecoou pelos corredores e o mordomo apareceu quase instantaneamente. Milord, prepare minha carruagem, vamos a Londres. Frederick voltou-se para Sofia, seus olhos azuis brilhando com uma determinação que ela nunca vira antes. Eu envie palavra a meu advogado. Quero vê-lo ainda hoje. Frederick, o que pretende fazer? Sofia tocou seu braço, sentindo os músculos tensos sob o tecido fino de sua camisa. Proteger minha esposa. Sua resposta foi simples, mas carregada de promessa. E ensinar ao Sr. Whitmore que escolheu o adversário errado. A viagem a Londres foi uma revelação em si mesma. Durante as horas na carruagem, Sofia encontrou-se contando a Frederick não apenas sobre as cartas, mas sobre todo o relacionamento com James, a paixão juvenil, as promessas quebradas, a humilhação de ser abandonada sem explicação. Ele disse que me amava. Sussurrou enquanto atravessavam uma vila adormecida. Mas amor verdadeiro não abandona, não é? Amor verdadeiro não retorna apenas quando é conveniente. Frederick estudou seu perfil, na luz suave da tarde. Não, concordou quietly. Amor verdadeiro permanece, mesmo quando é difícil,
mesmo quando não é correspondido. Sofia voltou-se para ele, ouvindo algo na voz dele que a fez perceber que não falavam apenas sobre James. Em Londres, a investigação de Frederick foi meticulosa e reveladora. James Whitmore estava de fato desesperado financeiramente. Havia perdido a propriedade da família em jogos, acumulado dívidas com agiotas perigosos e via em Sofia sua única salvação, se não através do casamento, então através da chantagem. Mas Frederick descobriu algo mais. Algumas das cartas eram falsificações grosseiras, escritas numa caligrafia que imitava mal a de Sofia. James havia superestimado sua própria astúcia. Ele cometeu um erro, explicou Frederick ao advogado da família numa reunião tensa em Lincoln's Inn. Falsificação de documentos é crime grave. E temos testemunhas que podem provar onde Lady Ashworth estava nas datas que algumas dessas cartas alegam ter sido escritas. O confronto final aconteceu num salão reservado do Brooks's Club, longe de ouvidos curiosos. James chegou confiante, acreditando ter a vantagem, mas saiu pálido e derrotado. Frederick apresentou evidências da falsificação, ameaças legais que arruinariam completamente a reputação já maculada de James e uma oferta final, uma passagem para as Américas e uma pequena quantia para começar nova vida em troca de todas as cartas e um acordo de silêncio perpétuo. Você sempre foi mais inteligente do que demonstrava, Ashworth, murmurou James ao aceitar os termos. Voltando-se para Sofia, que permanecera silenciosa durante toda a negociação, acrescentou: espero que seja feliz com sua barganha, querida. Não foi uma barganha, Sofia respondeu com dignidade serena. Foi uma escolha, e escolhi bem. Na carruagem de volta a Ravenshollow, enquanto Londres desaparecia atrás deles na poeira dourada do entardecer, Sofia sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Obrigada, disse simplesmente. Frederick tomou sua mão, entrelaçando os dedos deles, numa intimidade que era nova e preciosa. Obrigado você, respondeu, por confiar em mim, por me permitir protegê-la. Mas enquanto o fantasma de James finalmente se desvanecia, outros desafios aguardavam o casal em Ravenshollow. Desafios que testariam não o passado deles, mas o futuro que começavam a construir juntos. O Natal da Renovação. O inverno de 1815 chegou a Ravenshollow Park com uma suavidade que contrastava dramaticamente com a tempestade devastadora do ano anterior. Desta vez, a neve caía em flocos delicados que se depositavam nos jardins como renda branca, transformando a propriedade numa paisagem de contos de fadas que Sofia contemplava da janela de sua sala de estar particular. As mudanças na casa eram sutis, mas profundas. Flores frescas apareciam não apenas no quarto de Sofia, mas em todos os cômodos principais. As refeições tornaram-se ocasiões de conversa genuína, onde Frederick e Sofia descobriam afinidades intelectuais que iam muito além da literatura que os aproximara inicialmente. E pela primeira vez desde sua chegada a Ravenshollow, os criados pareciam relaxados, sorrindo enquanto cumpriam suas tarefas. A carta de Isabella chegou numa manhã cristalina de dezembro, trazendo notícias que fizeram Sofia chorar de alegria. Lord Pemberton finalmente concedera sua bênção ao casamento da filha mais nova com William Hartwell. O comerciante próspero conquistara o respeito do pai de Isabella, não através de títulos, mas demonstrando caráter sólido e devoção genuína. Meu querido pai finalmente compreendeu que nem todos os casamentos precisam ser transações comerciais, escreveu Isabella em sua caligrafia delicada. Disse que sua felicidade com o conde Ashworth o fez reconsiderar suas convicções sobre casamentos arranjados. Aparentemente vocês dois encontraram algo real no meio de circunstâncias artificiais, e isso lhe deu esperança de que o amor verdadeiro pode florescer em qualquer terreno. Sofia dobrou a carta cuidadosamente, sentindo uma mistura de alegria pela irmã e reflexão sobre suas próprias circunstâncias. Felicidade. Seu pai observara de longe e vira felicidade onde ela mesma ainda hesitava em nomear seus sentimentos. Boas notícias. Frederick apareceu na porta carregando uma xícara de chocolate quente, um pequeno luxo que ele descobrira ser do agrado dela durante as manhãs frias. Isabella vai casar-se no Natal. Sofia aceitou a xícara, seus dedos roçando os dele num toque que não era mais acidental. Papai deu sua bênção. E isso a deixa feliz?
Frederick sentou-se na poltrona ao lado dela, uma proximidade que se tornara natural nas últimas semanas. Imensamente. Sofia sorbeu o chocolate, saboreando não apenas o líquido cremoso, mas a atenção carinhosa por trás do gesto. Isabella ama William com uma pureza que me faz lembrar como o amor deveria ser. Frederick estudou seu perfil, vendo algo melancólico em sua expressão. E como deveria ser? Sofia voltou-se para ele, encontrando em seus olhos azuis uma paciência que a encorajava à honestidade, sem jogos, sem disfarces, sem medos do que o outro esconde. Ela pausou, reunindo coragem. Como o que você e eu, como o que talvez possamos ter, se aprendermos a confiar completamente um no outro. As palavras ficaram suspensas no ar aquecido da sala, carregadas de possibilidade e vulnerabilidade. Frederick estendeu a mão, tocando o rosto dela com uma ternura que fez o coração de Sofia acelerar. Sofias, ele sussurrou. Você sabe que eu... Milord. Thompson apareceu na porta, interrompendo o momento íntimo. Perdão pela interrupção, mas há algo que gostaria de mostrar-lhe. Ambos, se possível. Intrigados, Sofia e Frederick seguiram o mordomo pelos corredores até chegarem diante de uma porta que permanecia trancada desde a chegada de Sofia à casa. Era o quarto que Charlotte e Frederick haviam compartilhado, preservado exatamente como estava no dia da tragédia. Thompson, eu disse que esse quarto... Frederick começou, mas o mordomo ergueu a mão respeitosamente. Milord, com todo o respeito, talvez seja a hora. Thompson abriu a porta devagar, revelando um cômodo que Sofia nunca havia visto. Era um quarto de beleza comovente, decorado em tons de azul e dourado, que capturavam a luz invernal de maneira quase etérea. Mas não era a decoração que chamava a atenção. Era a ausência completa de melancolia. Alguém havia cuidado daquele espaço com amor, mantendo-o limpo e arejado, mas removendo a atmosfera de santuário que poderia ter se desenvolvido. Frederick entrou lentamente, tocando a escrivaninha onde Charlotte costumava escrever suas cartas. Thompson, você fez isto? Com a ajuda da Sra. Ashworth, Thompson sorriu para Sofia, que olhou surpresa. Milady sugeriu que preservar memórias não significa manter santuários. Lady Charlotte e o jovem Edmund deveriam ser lembrados com alegria, não com dor. Frederick voltou-se para Sofia, seus olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Você fez isso? Por quê? Porque você merece paz. Sofia respondeu simplesmente. E porque eles também merecem. Amor verdadeiro não se apega, celebra, honra, e então permite que a vida continue. Frederick aproximou-se dela, e Sofia viu lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Sofia, talvez, ela interrompeu gentilmente, este quarto possa se tornar uma biblioteca, um lugar onde memórias felizes e novas histórias possam coexistir. A sugestão era mais que prática, era simbólica. Transformar o quarto de Charlotte numa biblioteca seria honrar a paixão dela por leitura, enquanto criava um espaço onde Frederick e Sofia poderiam construir suas próprias tradições. Naquela noite, durante o jantar iluminado por velas e aquecido pela lareira crepitante, Frederick ergueu sua taça num brinde silencioso. Ao futuro, disse simplesmente. Ao futuro, Sofia ecoou, e quando suas taças se tocaram, ambos souberam que algo fundamental havia mudado entre eles. E enquanto o Natal se aproximava com promessas de celebração e renovação, uma surpresa aguardava que testaria se o futuro que começavam a imaginar poderia realmente se tornar realidade. A Primavera dos Corações. A primavera de 1816 desabrochou em Ravens Hollow Park, com uma exuberância que espelhava a transformação gradual acontecendo entre seus habitantes. O quarto de Charlotte havia sido convertido numa biblioteca magnífica, com estantes de carvalho que se estendiam do chão ao teto e poltronas de couro posicionadas perto das janelas que davam para o jardim. Era ali que Sofia e Frederick passavam suas tardes, lendo em companhia silenciosa ou discutindo os livros que partilhavam. Foi numa dessas tardes douradas de abril que Frederick fez uma descoberta que mudaria tudo. Sofia. Sua voz carregava uma estranha mistura de surpresa e admiração. Este manuscrito é seu. Sofia ergueu os olhos do livro de poesia que folheava, sentindo o sangue drenar de seu rosto.
Frederick segurava o manuscrito que ela escrevera em segredo durante os meses de inverno, uma história de amor ambientada na época medieval, escrita sob o pseudônimo masculino S.P. Thornfield. Como você o encontrou? Sua voz saiu em um sussurro estrangulado. Estava entre os livros que você pediu emprestado da Biblioteca de Londres. Frederick aproximou-se, sentando-se na beirada da mesa onde ela trabalhava. Sofia, isto é extraordinário. A qualidade da escrita, a profundidade emocional. É um passatempo tolo, Sofia murmurou, tentando recuperar o manuscrito, mas Frederick o manteve fora de seu alcance. Tolo! Ele folheou algumas páginas, encontrando passagens que havia marcado mentalmente. Esta descrição do castelo medieval, a maneira como você entrelaça o romance com elementos históricos. Sofia, você tem um talento real. A admiração genuína na voz dele era algo que Sofia não esperava. Durante toda a sua vida, seus escritos haviam sido considerados uma excentricidade adequada apenas para entretenimento privado, que Frederick, um homem cuja própria educação era impecável, reconhecesse mérito em sua obra, era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Você realmente acredita que... Ela começou, mas foi interrompida pela entrada súbita de Thompson. Milady. O mordomo parecia agitado, o que era incomum em sua compostura habitual. Lady Pemberton acaba de chegar. Isabella? Sofia levantou-se rapidamente. Mas ela deveria estar em lua de mel com William. Não, milady. Lady Pemberton, sua mãe. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. A mãe de Sofia havia partido para Bath logo após o casamento da filha, alegando problemas de saúde que todos sabiam serem diplomáticos. Sua presença inesperada em Ravenshollow só podia significar problemas. Lady Pemberton entrou no salão principal como uma tempestade elegante, seus cabelos grisalhos perfeitamente arranjados e seus olhos, tão semelhantes aos de Sofia, brilhando com determinação. Frederick e Sofia desceram para recebê-la, apresentando-se como o casal unido que haviam aprendido a ser. Mãe, Sofia beijou a face da mulher mais velha, sentindo a rigidez em seus músculos. Que surpresa agradável. Agradável? Lady Pemberton estudou o rosto da filha com atenção maternal aguçada. Sofia, você parece... diferente. Diferente como? Frederick interveio educadamente, oferecendo o braço para escortá-la ao salão. Feliz. A palavra saiu como uma acusação, e Sofia sentiu Frederick tensionar-se ao lado dela. Quando parti, você estava pálida, resignada. Agora, há cor em suas faces, luz em seus olhos. Durante o jantar, Lady Pemberton observou discretamente as interações entre Frederick e Sofia. Notou como ele servia vinho para ela sem ser solicitado, como antecipava suas necessidades durante a refeição. Observou como Sofia sorria para comentários dele, como seus olhos o seguiam quando ele se movia pela sala. Conte-me sobre sua vida aqui, Lady Pemberton disse finalmente, quando os criados se retiraram deixando-os sozinhos com o porto e as frutas cristalizadas. Tranquila, Sofia respondeu cuidadosamente. Frederick tem sido um marido considerado. Considerado. Lady Pemberton repetiu a palavra, saboreando-a como vinho complexo. E você, Lord Ashworth? Como encontra minha filha como esposa? Frederick olhou para Sofia antes de responder, e naquele olhar, Lady Pemberton viu uma ternura que a surpreendeu. Sua filha, Lady Pemberton, é uma mulher de qualidades excepcionais, inteligente, compassiva, forte quando necessário. Ele pausou como se pesasse suas palavras. Sou afortunado. Mais tarde, quando se retiraram para seus aposentos, Lady Pemberton confrontou Sofia em seus aposentos particulares. Você se apaixonou por ele? Não era uma pergunta. Sofia sentou-se na poltrona diante da lareira, suas mãos entrelaçadas no colo. Mãe, Não negue, criança. Uma mãe conhece os sinais. Lady Pemberton aproximou-se, sua expressão suavizando-se. A pergunta é, ele corresponde a seus sentimentos? Não sei, Sofia sussurrou. Às vezes penso que sim. Há momentos, quando ele me olha, quando fala comigo. Mas então me lembro de como começamos, das mentiras, do acordo prático. Sofia, Lady Pemberton sentou-se na cadeira ao lado da filha. Já vi muitos casamentos em minha vida, alguns por amor que se tornaram amargos, outros por conveniência que floresceram em afeição genuína.
O que importa não é como um casamento começa, mas como continua. Ele ainda ama Charlotte, Sofia confessou, a dor evidente em sua voz. Talvez, mas amor não é um recurso limitado, querida. O coração humano tem capacidade infinita para amar, se permitirmos. Lady Pemberton tocou o rosto da filha com ternura maternal. E pelo que observei hoje, Lord Ashworth está permitindo. Naquela noite, Sofia permaneceu acordada por horas, contemplando as palavras da mãe. Quando finalmente adormeceu, sonhou com jardins em flor e manuscritos publicados, com Frederick rindo ao lado dela em manhãs douradas, com um futuro que começava a parecer não apenas possível, mas provável. Mas o futuro tem seus próprios planos, e uma descoberta inesperada estava prestes a testar se o amor que florescia entre eles era forte o suficiente para suportar revelações do passado. Segredos enterrados. O outono de 1816 pintou Ravenshollow Park, com tons de ouro e carmesim, que rivalizavam com qualquer tela de mestre, mas foi uma descoberta casual nos jardins que trouxe à tona verdades enterradas há anos. Sofia trabalhava entre os canteiros de bulbos, preparando-os para o inverno vindouro, quando sua pá atingiu algo sólido enterrado sob a terra escura. Era uma pequena caixa de metal, enferrujada pelo tempo, mas ainda intacta. Dentro, protegidos por tecido encerado, encontravam-se cartas amareladas e um pequeno retrato em miniatura de uma mulher que Sofia reconheceu imediatamente como Charlotte. As cartas eram de Frederick para sua primeira esposa, escritas durante seus anos de cortejo. Sofia sabia que deveria entregá-las imediatamente a ele, mas algo, talvez a necessidade desesperada de compreender o homem com quem começava a sonhar construir uma vida real, a levou a ler a primeira carta. Minha querida Charlotte, os jardins de Ravenshollow ainda não conhecem sua presença, mas já anseiam por ela. As rosas que plantei este outono florescerão na primavera de nosso casamento, perfumando o ar enquanto caminhamos juntos pelos caminhos que agora percorro sozinho. A prosa romântica atingiu Sofia como uma punhalada. Aqui estava a prova eloquente de que Frederick amara Charlotte com uma paixão que transcendia conveniência ou dever. As cartas subsequentes revelavam um homem completamente diferente, jovem, esperançoso, intoxicado pela perspectiva de um futuro compartilhado. Charlotte, você pergunta sobre meus medos e devo confessar que tenho apenas um, que nossa felicidade seja grande demais para durar. Às vezes acordo antes do amanhecer, apenas para certificar-me de que você não foi um sonho. Sofia fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes deslizarem por suas faces. Como poderia competir com uma memória idealizada? Como encontrar espaço no coração de um homem já completamente preenchido por um amor perdido? Sofia! A voz de Frederick soou atrás dela, carregada de preocupação. Você está chorando. O que aconteceu? Ela se voltou, ainda segurando a carta, incapaz de esconder a evidência de sua indiscrição. Frederick viu as páginas amareladas em suas mãos e imediatamente compreendeu. Você as leu. Não era uma acusação, apenas uma constatação calma. Eu encontrei-as nos jardins. Não deveria ter... Sofia estendeu as cartas para ele, mas Frederick não as tomou. O que descobriu? Sua voz era cuidadosamente controlada. Que você a amou completamente. Sofia forçou-se a continuar, embora cada palavra fosse dolorosa. Que escreveu para ela com uma paixão que nunca poderei inspirar. Frederick aproximou-se devagar, como se acercasse de um animal ferido. Sofia, você não compreende. Compreendo perfeitamente. Ela levantou-se, limpando a terra de suas mãos com movimentos bruscos. Compreendo que sou uma substituição conveniente, que nosso casamento, por mais cordial que tenha se tornado, jamais será... Sofia, pare. Frederick tomou suas mãos enlameadas entre as suas, forçando-a a encontrar seu olhar. Você quer saber a verdade sobre aquelas cartas? Ela assentiu, embora temesse o que poderia ouvir. Eu era jovem, inexperiente em amor. Pensava que paixão e amor eram a mesma coisa. Frederick seguiu as lágrimas no rosto dela com o polegar. Aquelas cartas eram de um rapaz que confundia intensidade com profundidade. Mas você a amava. Sofia sussurrou. Sim, amava. Mas era um amor de superfície, baseado em idealizações românticas.
Sua voz ganhou uma qualidade reflexiva. Charlotte era bela, elegante, tudo o que a sociedade considera desejável numa esposa. Mas Sofia, com você, descobri a diferença entre amar uma ideia e amar uma pessoa. Sofia sentiu seu coração acelerar. O que quer dizer? Frederick soltou suas mãos, afastando-se para olhar os jardins que eles haviam cultivado juntos. Com Charlotte, eu era Frederick Ashworth, interpretando o papel do marido apaixonado. Com você, sou simplesmente eu mesmo. Até mesmo quando era Thomas, especialmente quando era Thomas. Frederick, ela começou, mas ele se voltou para ela com uma intensidade que a silenciou. Você quer saber por que enterrei aquelas cartas? Porque depois que Charlotte morreu, reli-as e percebi que não eram sobre amor real. Eram sobre expectativas, projeções, fantasias românticas. Ele aproximou-se novamente, suas mãos enquadrando o rosto dela. O que sinto por você é diferente. É baseado em conhecimento real, em admiração genuína pela mulher que você é, não pela que imagino que poderia ser. E o que você sente por mim? Sofia perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Frederick hesitou por um momento, não por incerteza, mas pelo peso das palavras que estava prestes a pronunciar. Amo você, Sofia. Não como amei Charlotte, desesperadamente, possessivamente. Amo você completamente, com toda a maturidade que os anos e a perda me ensinaram. Suas mãos tremiam ligeiramente contra o rosto dela. Amo sua inteligência, sua força, sua compaixão. Amo a maneira como você transformou esta casa em lar novamente. Amo. Sofia silenciou-o com um beijo. Seu primeiro beijo real como marido e esposa, não a formalidade fria da cerimônia matrimonial, mas uma expressão de sentimentos que finalmente encontravam voz. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu também te amo, Sofia sussurrou contra seus lábios. Amo você completamente, Frederick. Não, Thomas. Não o homem que você pensava que deveria ser, mas você, exatamente como é. E enquanto o sol dourado do outono descia sobre Ravens Hollow Park, dois corações que haviam encontrado o caminho um para o outro, finalmente se permitiram acreditar que o amor verdadeiro era possível, mesmo nascido das cinzas de acordos práticos e mentiras bem intencionadas. O tempo das revelações. O inverno de 1817 chegou a Ravens Hollow Park, como um sussurro gentil, envolvendo a propriedade numa tranquilidade que refletia a paz interior de seus habitantes. Sofia e Frederick haviam encontrado um ritmo de vida que combinava perfeitamente suas personalidades. Manhãs passadas na biblioteca convertida, tardes nos jardins planejando as plantações da primavera, noites junto à lareira, compartilhando livros e conversas que se estendiam até altas horas. Foi durante uma dessas noites aconchegantes que Sofia fez uma revelação que mudaria o curso de suas vidas. Frederick. Ela fechou o livro que estava lendo e se voltou para ele, que escrevia correspondências em sua escrivaninha portátil. Há algo que preciso lhe contar. O tom sério em sua voz fez Frederick erguer os olhos imediatamente. Nos meses desde sua declaração de amor no jardim, ele havia aprendido a ler as nuances de humor de Sofia com precisão quase telepática. Você parece preocupada. É algo grave? Ele deixou a pena de lado e se aproximou da poltrona onde ela estava sentada. Não grave, mas significativo. Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Frederick, creio que estou esperando um filho. O silêncio que seguiu foi tão absoluto que Sofia podia ouvir o crepitar das chamas na lareira e o tic-tac do relógio de pêndulo no canto da sala. Frederick permaneceu imóvel, como se as palavras precisassem de tempo para penetrar em sua compreensão. Um filho? Sua voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. O médico confirmou ontem, quando veio verificar a gripe de Mrs. Thompson. Sofia estudou o rosto dele, procurando sinais de sua reação. Frederick, você está feliz? A pergunta pareceu acordá-lo de seu transe. Frederick ajoelhou-se diante de sua poltrona, tomando suas mãos entre as suas com uma reverência que a emocionou. Feliz? Ele riu, um som que misturava alegria e incredulidade. Sofia, feliz é uma palavra pequena demais para o que estou sentindo. Os olhos azuis que ela havia aprendido a amar brilhavam com lágrimas não derramadas, e Sofia viu neles uma felicidade pura que a tranquilizou completamente. Depois de Edmund,
Frederick pausou, fechando os olhos por um momento. Depois de perder Edmund, pensei que nunca mais teria coragem de sonhar com filhos. O medo da perda parecia maior que qualquer alegria possível. E agora? Sofia tocou o rosto dele com ternura. Agora sei que você me ensinou que amor verdadeiro não é absência de medo, é coragem apesar do medo. Frederick beijou suas mãos, cada beijo uma promessa silenciosa. Este filho, nosso filho, será criado com amor abundante, não com terror de perdê-lo. Os meses que seguiram trouxeram uma transformação sutil, mas profunda a Ravens Hollow Park. Frederick tornou-se ainda mais protetor, mas de uma maneira carinhosa, que não sufocava. Sofia floresceu sob seus cuidados, sua beleza natural intensificada pela alegria maternal que irradiava como luz interna. Thompson e os outros criados observavam com satisfação o casal que havia, contra todas as expectativas, encontrado felicidade genuína. A casa que por anos havia sido assombrada por luto transformara-se num lar cheio de expectativa alegre. Uma tarde de primavera, enquanto caminhavam pelos jardins que haviam se tornado santuário de seu amor, Sofia fez outra revelação. Frederick, lembra-se do manuscrito que encontrou no ano passado? Sua história medieval? Claro. Por que pergunta? Sofia parou junto à fonte onde ele havia se revelado como Thomas naquela noite fatídica. Enviei-o para um editor em Londres, sob meu próprio nome desta vez, não um pseudônimo. Frederick voltou-se para ela, surpreso. Sofia! E a resposta? Querem publicá-lo. Seu sorriso era radiante. Mais que isso, querem uma série de romances históricos. Aparentemente, há apetite crescente por histórias escritas por mulheres para mulheres. A alegria de Frederick era palpável. Ele a ergueu nos braços, girando-a cuidadosamente devido à gravidez, rindo como um menino. Minha esposa, a romancista publicada. Sofia, estou tão orgulhoso. Há mais. Ela esperou ele a depositar de volta no chão. Quero dedicar o primeiro livro a você. Ao homem que me ensinou que às vezes as melhores verdades nascem das mentiras mais inocentes. Quando Frederick a beijou ali, entre as rosas que testemunharam sua história desde o início, ambos souberam que haviam criado algo raro e precioso. Um amor que cresceu e amadureceu, que superou enganos e mal-entendidos para se tornar algo mais forte e belo do que qualquer coisa que poderiam ter imaginado. Mas enquanto celebravam suas alegrias presentes, uma surpresa final aguardava, uma que testaria se o amor que construíram era forte o suficiente para enfrentar os últimos fantasmas do passado. O teste supremo. O verão de 1818 deveria ter sido o mais feliz da vida de Sofia. Seu filho, Charlotte Frederick Ashworth, nomeado em honra tanto à primeira esposa de Frederick quanto ao disfarce que os havia unido, nascera em maio, um bebê saudável de olhos azuis que combinavam perfeitamente com os do pai. Seu primeiro romance havia sido publicado com sucesso moderado, gerando críticas favoráveis e demanda por mais obras. Mas foi precisamente no auge de sua felicidade que o passado retornou para cobrar suas últimas dívidas. A carta chegou numa manhã dourada de agosto, entregue por um mensageiro que partiu antes que alguém pudesse questioná-lo. O envelope não trazia remetente, apenas o nome de Sofia escrito numa caligrafia que ela reconheceu instantaneamente com um arrepio de dread. James Whitmore. Sofia abriu a carta com mãos trêmulas, lendo as linhas escritas numa tinta que parecia ter sido aplicada com fúria. Minha cara condessa, espero que esteja desfrutando de sua felicidade doméstica. Que eterno deve ser ver seu filho crescer nos jardins, onde uma vez caminhamos juntos, planejando um futuro que você trocou tão facilmente por conveniência aristocrática. Estou retornando à Inglaterra. Os negócios nas Américas não correram como esperado. Estarei em Londres dentro de um mês, e acredito que temos assuntos inacabados para discutir, assuntos que sua posição atual torna ainda mais delicados. Até breve, J.W. A ameaça era clara como cristal. James não havia abandonado suas ambições de chantagem. Havia apenas aguardado o momento em que Sofia tivesse mais a perder. Frederick encontrou-a ainda segurando a carta, seu rosto pálido como mármore. Charlotte, Frederick, dormia pacificamente em seus braços, alheio à tempestade que se aproximava. Sofia, o que aconteceu? Frederick tomou a carta de suas mãos trêmulas, lendo rapidamente.
Sua expressão endureceu progressivamente até que uma fúria fria dominou suas feições. Este homem não sabe quando parar. Frederick desta vez é diferente. Sofia depositou o bebê em seu berço com cuidado infinito. Agora tenho um filho, uma reputação estabelecida como escritora. Se James cumprir suas ameaças, não cumprirá. A voz de Frederick carregava uma certeza implacável. Não permitirei. E como pretende impedi-lo? Ele está desesperado, Frederick. Homens desesperados fazem coisas impensáveis. Frederick aproximou-se dela, suas mãos firmes em seus ombros. Sofia, olhe para mim. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando nos dele uma determinação que a tranquilizou ligeiramente. Há 3 anos, quando James apareceu pela primeira vez, eu o enfrentei sozinho, protegendo segredos seus que você mesma me contou. Desta vez enfrentaremos juntos. Frederick tomou suas mãos. Não há nada, nada, que James possa revelar que seja mais forte que a verdade de nosso amor. Mas as pessoas, os rumores, que rumorem? Frederick interrompeu-a gentilmente. Sofia, construímos nossa felicidade sobre uma base sólida de honestidade mútua. Que importa se começamos com um disfarce, se terminamos com verdade completa? Nos dias que seguiram, Frederick tomou providências discretas, mas eficazes. Contratou investigadores privados para rastrear os movimentos de James, advogados para preparar defesas legais, até mesmo seguranças para proteger a propriedade. Mas sua maior arma era a própria Sofia. Quero que publique nossa história, disse ele numa noite, enquanto observavam Charlotte e Frederick dormir. Não todos os detalhes íntimos, mas a essência. O jardineiro que se apaixonou pela senhora da casa, a senhora que descobriu que o amor verdadeiro pode crescer em qualquer solo. Frederick, você está sugerindo que transformemos nossa vida num romance. Seus olhos brilhavam com uma ideia audaciosa. James ameaça expor nossos segredos. Exponhamos nós mesmos em nossos próprios termos. Que poder terá a chantagem contra pessoas que já disseram sua própria verdade? A estratégia era brilhante em sua simplicidade. Durante as semanas que antecederam a chegada prevista de James, Sofia trabalhou febrilmente numa versão romanceada de sua própria história. Mudou nomes e alguns detalhes, mas manteve a essência emocional. Um casamento arranjado que se transformou em amor verdadeiro através de compreensão mútua e crescimento emocional. Quando James finalmente apareceu em Ravens Hollow Park, encontrou um casal unido, confiante e completamente preparado para ele. James. Frederick recebeu-o no mesmo salão verde, onde haviam se encontrado anos antes. Pontual como sempre. Ashworth. Sofia. James parecia mais magro, mais desesperado, mas seus olhos ainda brilhavam com malícia. Espero que tenham considerado minha correspondência. Consideramos. Sofia falou calmamente, surpreendendo James com sua compostura. E decidimos que você tem razão. Nossa história merece ser contada. James franziu o senho confuso. Como assim? Frederick sorriu, produzindo um exemplar recém-impresso do novo romance de Sofia. Minha esposa acaba de terminar sua segunda obra, uma história de amor baseada em eventos reais. A confusão de James transformou-se gradualmente em compreensão horrorizada enquanto folheava as páginas iniciais. Sua arma de chantagem havia sido neutralizada pela própria vítima. Vocês publicaram, ele gaguejou, nossa própria versão da verdade, Sofia completou serenamente. Descobrimos, James, que honestidade é a melhor defesa contra a calúnia. James saiu de Ravens Hollow Park, naquela tarde derrotado e humilhado, suas ameaças vazias diante de um casal que havia aprendido que o amor verdadeiro não tem medo da verdade. E enquanto o sol se punha sobre os jardins onde tudo havia começado, Sofia e Frederick souberam que haviam vencido não apenas James, mas suas próprias inseguranças e medos. Para sempre floresce outono de 1822. Ravens Hollow Park. Os jardins de Ravens Hollow Park nunca estiveram mais belos. 8 anos haviam se passado desde que Lady Sophia Pemberton pisara pela primeira vez nos caminhos de pedra que agora conhecia como as linhas de sua própria palma. O tempo havia sido generoso com a propriedade e com seus habitantes, tecendo histórias de amor e crescimento entre as roseiras que floresciam em profusão. Sofia observava da varanda da biblioteca, seu santuário particular que um dia fora o quarto de Charlotte,
enquanto Frederick brincava nos jardins com seus 4 filhos. Charlotte Isabella, agora com 6 anos, corria entre os canteiros com a mesma paixão pelas flores que a mãe demonstrara na infância. Thomas Frederick, de 4 anos, seguia o pai com passos determinados, carregando uma pequena pá de jardinagem que Frederick havia mandado fazer especialmente para ele. Os gêmeos Edmund e George, de 2 anos, exploravam o mundo com a curiosidade insaciável própria da idade, suas gargalhadas ecoando pelos jardins como música celestial. Edmund, nomeado em honra ao filho perdido de Frederick, era quieto e contemplativo, preferindo observar as borboletas que dançavam entre as flores. George, seu complemento perfeito, era uma força da natureza em miniatura, decidido a escalar cada árvore e investigar cada canto do vasto jardim. Minha querida. A voz suave de Isabella soou atrás dela. A irmã havia chegado na véspera para uma visita prolongada, trazendo consigo o marido William e seus próprios 2 filhos pequenos. Você tem o ar de quem está pensando em algo profundo. Sofia voltou-se, sorrindo para a mulher em que Isabella se transformara. O casamento por amor havia sido generoso com ela. Seus olhos brilhavam com contentamento e uma serenidade natural irradiava de cada gesto. Pensava em como a vida é misteriosa, Sofia respondeu, voltando a contemplar a cena no jardim. Há 8 anos eu me casava com um estranho por obrigação. Hoje você tem tudo o que sempre sonhou e muito mais do que jamais imaginou ser possível. Isabella juntou-se a ela na varanda. Papai estava certo quando disse que você e Frederick encontraram algo especial. Vocês transformaram um acordo comercial numa história de amor que poderia rivalizar com qualquer romance. Falando em romances, Sofia tocou o manuscrito que repousava em sua escrivaninha. Acabei de terminar o 5º livro da série. Este é diferente dos outros. Como assim? É nossa história real. Não uma versão romanceada, mas a verdade completa. O disfarce de Thomas, a chantagem de James, como descobrimos que o amor pode nascer até mesmo das circunstâncias mais improváveis. Sofia sorriu, observando Frederick erguer Edmund nos ombros para que o menino pudesse alcançar uma maçã em galho alto. Frederick sugeriu que a publique como memórias. Diz que talvez nossa história possa inspirar outras pessoas, presas em casamentos de conveniência, a procurar a felicidade genuína. E você concorda? Sim. A resposta saiu sem hesitação. Aprendi que não há vergonha em admitir que o amor pode crescer e mudar, que às vezes as melhores coisas da vida vêm das origens mais inesperadas. Naquele momento, Frederick olhou para cima, encontrando os olhos de Sofia através da janela da biblioteca. Mesmo à distância, ela podia ver o sorriso que iluminou seu rosto, o mesmo sorriso que a havia cativado quando ele era apenas Thomas, o jardineiro misterioso com mãos muito suaves e conhecimento muito refinado para sua posição aparente. Ele murmurou algo para as crianças que correram em direção à casa numa avalanche de risadas e passos pequenos. Momentos depois, Sofia ouviu seus pés nas escadas, suas vozes enchendo os corredores de Ravenshollow com vida e alegria. Mamãe! Mamãe! Charlotte Isabella irrompeu na biblioteca, suas faces rosadas de exercício e excitação. Papai disse que você tem uma surpresa para nós. Sofia olhou para Frederick, que apareceu na porta carregando os gêmeos, enquanto Thomas Frederick se agarrava à sua perna. Uma surpresa? Ela ergueu uma sobrancelha interrogativa. Bem, pensei que as crianças gostariam de saber que sua mãe acaba de terminar outro livro. Frederick depositou os gêmeos no tapete, onde eles imediatamente começaram a explorar os volumes nas estantes baixas. E que este livro é muito especial, porque conta a história de como papai e mamãe se conheceram. Como vocês se conheceram? Thomas Frederick perguntou, seus olhos azuis, herança paterna, brilhando de curiosidade. Sophia e Frederick trocaram um olhar carregado de memórias compartilhadas. Quantas vezes haviam contado versões simplificadas desta história? Mas agora, com o manuscrito completo diante dela, sentia que era hora de dar às crianças a versão verdadeira, adaptada para sua compreensão. Bem, Sofia começou sentando-se na poltrona grande onde todos pudessem se acomodar ao redor dela. Era uma vez uma jovem senhora que vivia numa grande casa com belos jardins. Ela estava muito triste porque precisava se casar com alguém que não conhecia.
Como a Cinderela? Charlotte Isabela perguntou, escalando para o colo da mãe. Um pouco como a Cinderela, Sofia concordou, acariciando os cabelos castanhos da filha. Mas então, um dia, ela encontrou um jardineiro trabalhando entre as rosas. Enquanto contava a história, omitindo as partes mais complexas, mas mantendo a essência de descoberta e crescimento gradual do amor, Sofia observou os rostos atentos de seus filhos. Viu Frederick sentar-se silenciosamente ao lado de sua poltrona, um sorriso suave brincando em seus lábios, enquanto escutava sua própria história sendo retold. E então, Edmund perguntou quando ela pausou. Eles viveram felizes para sempre? Sofia olhou ao redor da biblioteca cheia de livros e crianças, para a janela onde os jardins se estendiam em toda a sua glória dourada do outono, para o homem que havia começado como estranho e se tornado sua alma gêmea. Eles viveram felizes, disse ela finalmente. Não para sempre, porque para sempre é muito tempo para prometermos, mas a cada dia eles escolhiam ser felizes juntos. E isso descobriram era ainda melhor que para sempre. Frederick estendeu a mão entrelaçando seus dedos com os dela, numa intimidade que se tornara tão natural quanto respirar. A cada dia, ele repetiu suavemente, suas palavras uma promessa renovada. Enquanto o sol do outono descia sobre Ravens Hollow Park, pintando os jardins com ouro líquido, Sofia soube que havia encontrado algo mais raro que o amor dos romances. Havia encontrado um companheiro verdadeiro, um homem que crescera ao lado dela através de enganos e verdades, perdas e descobertas, chegando finalmente a um lugar onde o amor era não apenas sentimento, mas escolha diária de construir uma vida juntos. E nos jardins que haviam testemunhado sua história desde o início, as rosas continuavam a florescer, lembrando a todos que as coisas mais belas da vida frequentemente crescem das origens mais improváveis, precisando apenas de tempo, cuidado e a coragem de acreditar que o amor verdadeiro pode florescer em qualquer terreno. Fim da narrativa.